Questione, 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 Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite vem uma pessoa aqui muito especial. E quem é? É o Alan. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, meu amigo, tá bom? Tudo. Estamos aqui, mais uma vez reunidos aqui com o pessoal da nossa querida cidade. Você veio há algum tempo aqui no Estima TV, né? Foi lá? Sim. Foi no tempo o Alexandre apresentava ainda, não é Com isso? certeza. Foi Alexandre. Salve aí, Alexandre. Beleza? Boa noite, Andy. Estamos aqui para falar, né, sobre a vida, o sonho, né, o trabalho. Por que não o trabalho? Eu sei que você exerce uma profissão que de certa forma é muito julgada pelo povo, porque nós colocamos vocês lá e nós queremos o que? Resultados, não é isso? Com certeza. E agora eu vou dar a voz para o nosso amigo. E do nada sabe que eu faço um questionamento aqui, não é isso? E eu já vou trazer a primeira aqui. Como tem passado os seus dias? Como está a sua vida? Fala pra gente, pessoal de casa. Então, Rafael, boa noite a você, boa noite a todos. Rafael, eu estou na vida política já há 6 anos, né? Estou no 2º mandato. Acredito que venho desempenhando um ótimo papel na nossa cidade. Sabemos que há muito a desbravar, muito a conquistar, pois nosso povo é merecedor. Nosso povo é um povo muito carente, porém carinhoso demais. E eu tenho a minha empresa, né, que praticamente trabalhando como vereador, eu abandonei um pouco. Né, eu coloquei um rapaz lá para estar me ajudando, mas eu fico conciliando família, loja, vereância e sempre procurando o melhor para cada um. É isso, é interessante, assim, sempre fui muitas vezes lá na sua loja e fui muito bem atendido lá sempre. Agradeço. Eu vi que às vezes o fluxo assim, né, eu vejo que não vejo você lá muito mais mesmo, né? E como é assim o tempo? Você colocou o rapaz lá, você vai mais final de semana? Como funciona aí? Como você concilia esse negócio? Então, muitas vezes a gente vai 2 vezes na semana, mas ultimamente está sendo 1 vez por semana, pois a demanda de montanha na área de vereador aumentou bastante. Tem muita pessoa necessitada, a montanha é uma cidade que tem 30% de extrema pobreza. Então vocês têm que estar ali legislando, fiscalizando e de uma certa forma vendo uma forma de estar tirando as dificuldades desse povo. E esse tem sido o nosso papel e graças a Deus a gente tem tido bastantes conquistas. Acho interessante, eu quis assim, realçar uma questão que tem esses levantamentos do município, né? E como funciona assim a ligação assim da assistência social com o vereador? Fala um pouquinho pra gente. Então, hoje nós temos o secretário de assistência social, o senhor Joelso, que vem fazendo um ótimo desempenho. A equipe maravilhosa, um profissionalismo gigante. Então muitas vezes você está em casa, seu telefone toca, você atende, é uma família com necessidade, muitas vezes está com fome, muitas vezes uma fralda, muitas vezes que é da área de saúde, é da assistência, e você, o que você faz? Você procura o secretário, está acontecendo essa situação, a situação é sensata. Põe ele a par, ele te direciona para uma assistente social ou mesmo uma coordenadora, e ali junto com a família você vai fazendo com que alivie aquelas dores, com que a gente siga mais um dia e pedindo a Deus para não acontecer outras coisas, sabendo que no fundo todo mundo tem necessidade. Importante, interessante. Lembrei de uma causa, você falou dessa causa, né, sobre a extrema pobreza e pessoas que necessitam. Acho muito importante realçar isso, porque às vezes a gente não sabe realmente o que passa na mesa de cada um, né? É isso. E agora eu vou te perguntar sobre uns fatores que eu não entendo, às vezes, que eu vejo na rua. Às vezes eu vejo pessoas que, né, tem ali um vício, alguma coisa, e eles estão ali pela rua, simplesmente. A gente não sabe muito da vida das pessoas. Você sabe se essas pessoas elas passam assim, pela assistência, chegam no ouvido das pessoas? Como é tratado assim esse pessoal?
Rafael, há vários casos de Montanha, casos resolvidos ou a se resolver. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício e ele quer se curar, é só procurar a assistência social da Secretaria da Saúde. Lá é feito todo um cadastro para ele e é direcionado a um local em outra cidade que faça com que ele fique internado 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, eu não tenho as datas certas. Aí depois ele volta para a sociedade novamente. Viu que não deu certo e acha que deve voltar de novo, é novamente feito tudo certinho. A Secretaria de Saúde está apta a fazer isso aí. Muitos casos já se resolveram dessa forma, muitos estão se resolvendo e muitos outros casos que a gente vê na rua, infelizmente a gente tenta falar com a família, tenta ajeitar, mas tem familiares que, a vida é dele, deixa pra lá. Então quando chega ao ponto do vereador ajudar, ao ponto da secretaria ajudar, resolve. Interessante. Bacana realçar isso, porque a gente vê as pessoas na rua, tá passando ali, a gente não sabe se tem um amparo realmente para eles, e a gente pergunta assim, poxa, por que ele tá pedindo? Será se não tem nenhum algo que cubra para ele alguma coisa, entendeu? E às vezes a gente sabe que vai ser destinado a fins que não nos cabe julgar, mas a gente não dá nada para eles porque a gente sabe que vai dar em outra coisa. Então, eu achei interessante realçar essa questão, mas eu vou abordar outra história aqui, que do nada eu faço questionamento, eu mudei a vibe aqui da pergunta. Mas é o seguinte, da outra vez que você teve no Estima TV, você falou sobre uma associação que ela funciona assim para os pais, né? Pais de pessoas com autismo e TDAH. Você quer falar um pouco pra gente sobre esse projeto? Vou falar sim. Montanha, Rafael, no Brasil, no mundo todo, cada dia que passa, nascem crianças com mais transtornos. Vários tipos de transtornos. Então, Montanha não é diferente. E desde quando eu entrei como vereador, no meu primeiro mandato, umas pessoas me procurou para a gente estar fazendo um projeto em cima de crianças que têm transtorno, para que elas tenham mais realizações, para que elas não sofram tanto bullying ou sofram dentro da classe como se fosse uma pessoa que tem a mesma sabedoria que a outra. Então essa é uma pasta que a gente carrega, a gente vem lutando. Semana passada mesmo estive conversando com a deputada em Vitória a respeito dessas crianças, desses pais. Estive conversando com o prefeito, pois nossas classes de sala de aula estão com poucos auxiliares, precisamos de colocar mais, porque essas crianças precisam de atenção. Agora, por exemplo, nós conseguimos fazer algumas carteirinhas, aquelas crianças que têm o laudo. Agora, diante do projeto já aprovado, vamos colocar adesivos dando atendimento prioritário em supermercados, farmácias, principalmente em bancos. Chegou a mãe com a criança ali, ela não consegue ficar quieta, parada. Então, muitas vezes ela tem mais reação, evolução. Então, tendo atendimento prioritário, acaba que entra, resolve o problema, vai embora. Como se fosse um idoso. Tem atendimento prioritário para o idoso, vai ter também para a criança que tem transtorno. Interessante. Eu observo assim que, por muito tempo, as crianças elas tinham assim, algumas diferenças, não eram classificadas e simplesmente eram só tratadas como crianças ou introvertidas ou muito atentadas, né? Sim. E hoje eu observo que tem todo um cuidado e essa questão de diagnóstico, você sabe mais ou menos como funciona na criança, no caso assim, por exemplo, vamos supor que seja um fator assim leve, como identificar? Eu realmente não sei te explicar a fundo, mas para você diagnosticar uma criança dessa hoje tem que ser um profissional, um neuropediatra ou um outro especialista, de que várias consultas, vários exames, ele percebe que aquela criança é um grau severo, é um grau médio, é um grau baixo. Então ali tem o CID dele. A numeração vai falar se ele é alto, se ele é baixo, como que é a situação daquela criança. Mas não sei muito falar a fundo, que eu prefiro ouvir mesmo o especialista. E muitas vezes a gente pode falar coisas que não está no contexto.
Nesse caso, eu observo que tem ali, tem uns grupos na cidade. Antigamente eu creio que tinha um, eu fiquei sabendo que transformou em 2 grupos, grupos de pessoas que apoiam essa causa. E, tipo, eu acho muito importante, quero mandar um alô para esses grupos. Não vou falar o nome dos grupos, porque realmente eu não decorei as siglas. Mas eu gosto muito de saber que as pessoas estão aí integradas, e vou parabenizar você e as pessoas engajadas nesse grupo. Se você quiser falar o nome do grupo que você apoia, né? Eu acho muito importante. E, rapaz, eu vejo que muita coisa podia ser mudada assim, na vida de muita gente se esse diagnóstico fosse encontrado cedo, eu acredito. Porque tem muita gente que tem algumas dificuldades como adulto, não conseguiu parar num serviço, numa coisa ou no outro, porque realmente não sabia como às vezes se controlar, se conter, se comportar e se sentia reprimido, culpado. Eu acho muito importante assim esses grupos fazendo esse trabalho social. O Rafael, eu participo de um grupo desde o mandato passado, chama UMAEM, União das Mães Especiais de Montanha. Esse grupo hoje tem 58 mães e pais. Muitas das vezes, alguma mãe desacredita no grupo, desacredita naquela situação porque acha que o filho dela não vai ter aquela expectativa de que vai melhorar, dias melhores virão. Mas é desse jeito, é passo a passo, porque realmente são coisas difíceis. Mas a gente vem nos reunindo, a gente vem procurando a montar a associação certinha, para que eles no futuro possam ter uma emenda parlamentar, possam daqui a pouco ter um terreno, ter uma sede, ter um psicólogo. Essas mães precisam de psicólogo, muito de psicólogo, porque elas convivem dia a dia com essas crianças, de fonoaudiólogo para as crianças. Então a gente vem nessa luta, igual eu te falei, como é interior, o Montanha não tem aquele capital que gira muito, então a gente está indo devagar. Mas a gente quer acelerar também, você entendeu? Quando você falou que eles precisam de psicólogo, você acredita também que a mãe em si também precisa para lidar com a situação? Com certeza. Ou para os dois? Como assim? Com certeza, porque há casos e casos. Uma criança que tem vamos falar do autismo. Se em Montanha tem, não vamos falar do Espírito Santo, se no Espírito Santo tiver 4.000 casos, nenhum é igual ao outro. Então cada um é uma situação diferente. Então aquela mãe que convive aquele dia, que aquela criança faz isso, que faz aquilo, tem hora que ela desespera, fala, será que eu não vou conseguir dominar meu filho? Então nessa hora, se tiver um psicólogo para ajudar, com certeza as coisas melhoram. Tipo assim, às vezes tem algum caso, né, que eu já vi algumas pessoas fazer assim, um comentário assim, até estúpido sobre o autismo, né? Aí eu falo assim, a pessoa tinha autismo, a pessoa falou, mas ele joga futebol bem? Entendeu? Porque nós temos o Messi, né? Ele tem especulações que ele tem um grau de autismo. Então eu observo o quê? Que o Messi ele é o que é hoje também. Ele entendeu realmente como funciona o seu cérebro. Eu acredito que deve ter tido um acompanhamento, não só nessa questão, mas em outras questões. O Barcelona, na época, segurou ali ele, cuidou dele. Então é um grande clube, investiu dinheiro. Então, e ele, pelo que eu entendi, ele é grato àquele tratamento. Então eu acharia importante, não que todo autista jogasse futebol, mas que tivesse assim, um apoio financeiro, um apoio tipo de um berço para ele. Porque a gente não vai entender realmente como funciona a mente de outra pessoa. E principalmente, né, uma mente que funciona um pouco diferente. Então muita gente, às vezes a gente vê as pessoas falar, ele é diferente, ele é especial, usa essas palavras, mas a gente observa que a pessoa ela tem um cérebro que ele funciona diferente e ele pode ser muito bom em outras coisas. Pode ser espetacular, assim como o Messi no futebol, assim como outras pessoas que têm outros transtornos. Eu não vou usar as palavras transtorno só porque tem no script, né? Não é transtorno, é uma forma diferente. Tem gente que tem TDAH também, eu acho muito importante realçar isso. E elas funcionam diferentes, compõem uma sociedade diferente, e a gente tem que saber lidar e para essas pessoas conseguirem crescerem e estar
normalmente na sociedade, entendeu? Então, quando eu vejo atitudes, um grupo que apoia tal caso, eu fico assim muito feliz assim, de saber, quero entender mais, entendeu? Porque às vezes a gente fala, eu posso ter falado alguma coisa errada aqui, alguma bobeira e tal, sobre o autismo ou o TDAH, que realmente você está num grupo, você que tem um filho, uma filha, um parente próximo, você vê que a concepção é totalmente diferente. Então, fico muito feliz aí desses apoios, né? Sim, com certeza. O ser humano em si é difícil você entender a cabeça, né? Quando você mora mais, igual a gente no interior, a filha de Beltrano tem autismo. Não que você tenha que olhar com um olhar ruim. Aquela pessoa tem mais capacidade do que você. É mais inteligente do que você. Então preste atenção, pense para depois falar. Nós, seres humanos, não. A gente fala depois, nossa, eu falei besteira. Então, essas crianças, assim como tem crianças, tem adultos também, são de uma inteligência enorme. Precisa ver o tempo dela. Nem sempre você quer... Faça isso para mim, a reação não vai ser aquela, mas daqui a pouco, além de fazer aquilo, ele vai trazer outra solução. Você entendeu? É maravilhoso estar com eles. Não, sério, bom demais. É isso. Eu vejo assim algumas séries, algumas coisas, acho muito legal. E eles falam muito sobre o hiperfoco. E quando a pessoa tem, às vezes, tanto um autismo como um TDAH, às vezes ele tem um hiperfoco, naquilo ele mostra excelência. Às vezes a gente não tem essa virtude, essa questão, e a gente não é bom em nada. A gente passa a nossa vida toda sendo, às vezes, medíocres em muitas coisas. A gente, eu sou um aluno que tira notas medianas, sou um profissional que ganho pouco porque eu não produzo muito, mediano também, não me destaco entre os outros. E essas pessoas, às vezes, se fosse de uma forma, ter um apoio desde do berço, elas vão ter excelência, muita excelência mesmo, por apoio. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala assim: seja frio ou quente, ou seja quente e frio, não seja morno. Ainda fala assim, que na palavra de Deus, que vai vomitar a pessoa morna. Então, quando você tem o transtorno, ele é ou frio ou é quente, nunca morno. E serve para toda a população mundial, você entendeu? Nunca seja morno. Com certeza. É tipo, o meio termo. O meio termo é um fator muito defensivo. Vou falar de futebol aqui, mudar o assunto. Então, você está jogando, você gosta do time que você torce, atacando ou só defendendo? Eu prefiro atacar. Pois é mais bonito. É mais bonito. É mais bonito. Se ele estiver no meio, se estiver defendendo muito, o goleiro fazer belas defesas, a gente vai também, né? Pô, defende demais. Mas se estiver só no meio campo, a bola não sai, não defende, não ataca, fica aquele jogo todo, a bola não chega numa área, não chega na outra, a gente fala, poxa, que jogo é esse? Cadê o gol? Eu queria um gol, eu queria tomar um gol no meu time pra ter uma ação. Jogo morno. É um jogo morno, a gente não se realiza realmente. A gente tem essa, como vem bíblico, a gente é humano, e a Bíblia, eu acredito que a Bíblia foi escrita de humanos para humanos, e foi Deus que mandou escrever, mas foi de humanos para humanos. Então, Deus sabe o que nós precisamos de ação, né? De atitude. Se existe algo que está bom, vamos tentar esse negócio, vamos botar para fluir, né? Isso. E atitudes como essa de estar apoiando aí essa causa, e eu acredito que deve, você como vereador, né, como pessoa do meio político, acho muito importante esse apoio. E eu espero assim, o que eu espero mais? Assim, eu vou fazer uma crítica aos vereadores aqui. Viu, gente? Fala que eu passo pano, não, vou fazer crítica aqui agora. A crítica é o seguinte, a gente quer, eu espero que vocês realmente, como vocês estão trabalhando, mostrem mais, né? Vão mostre mais essa necessidade. Eu acho que está faltando um pouquinho de comunicação às vezes. Às vezes a gente só ouve falar que o vereador fez tal coisa ali, a gente não sabe, não chega nos nossos ouvidos, a gente não tem realmente assim. Então eu acho que está faltando muito comunicação na nossa cidade. Tem ali muito isoladamente alguma coisa que acontece. E coisas como essa a gente às vezes nem sabe realmente sobre
Então, pode ser que eu esteja mal informado e a comunicação seja falha minha no recebimento, mas eu acredito que vamos, gente, vamos divulgar essas ações. Eu sei que, biblicamente, né, o que a gente faz com a mão, né, a outra mão não deve ver, mas se as pessoas não verem essas ações, poucas pessoas vão apoiar essas ações. Então é um apelo que eu faço aqui a vocês vereadores, aos prefeitos, que divulguem mais as coisas boas, entendeu? O que é ruim não precisa divulgar não, a gente, né, joga na rede social aí e vira uma baderna. Rafael, como eu te falei, eu estou no meu segundo mandato. Nos 2 primeiros anos eu estive presidente, agora sou vice-presidente. Por quê? O mandato de vereador é de 4 anos, mas o de presidente de montanha, cidade de montanha, é de 2 em 2 anos. Tem cidades que é de 4 em 4. O nosso regimento não permite ser 4 anos, salvo se amanhã ou depois fizer uma nova lei para mudar o regimento, você vai mudar. Então quando você está presidente, você vê os outros 8 vereadores trabalhando, mas é muito trabalho, é muita coisa. Agora, igual você falou assim, falta divulgar tal coisa, falta divulgar tal coisa. Só que você nunca consegue deixar o povo satisfeito. Ah, esse cara posta todo dia uma coisa, esse cara posta todo dia. Ah, fulano de tal não posta nada, eu acho que não está fazendo nada. Mas não, todos os 8 vereadores, 9 vereadores comigo, estão trabalhando, estão fiscalizando, estão procurando criar leis para melhorar cada dia mais. Sabemos que estamos assim, tipo, parado por enquanto, a nossa gestão ainda não deu aquela alavancada. Não que nós não podemos confiar, temos que confiar, porque se você não votou nessa gestão, mas tem que torcer para ela dar certo. É igual o Brasil. Por que não chamou fulano de tal jogador que você gosta? Você vai torcer contra a seleção brasileira? Não, queremos que seja campeão. E a gente quer que a gestão acerte para que o município ande melhor para frente. Com certeza, é importante. Eu espero que melhore o município. A gente está esperando, a gente está na nossa casa, a gente vê como está funcionando. Chega a gente aqui no QuestionCast e fala mal da cidade, de certa forma. Chegaram aqui e falaram mal da cidade. Como está a cidade? Não saiu da minha boca, mas eu queria que tivesse melhor. A gente espera que esteja melhor. E se estivesse bom também, muito bom, excelente, a gente queria melhor ainda. Então, eu como assim, um mero morador da cidade, espero o melhor da cidade, espero que vocês trabalhem bem, sejam felizes no trabalho e poxa, e quando acontecer uma coisa boa, divulgar, né? Porque às vezes a gente só vê realmente algumas... o que não é bom repercute muito, muito mesmo. Realmente, você faz 2 coisas boas e uma ruim, pra gente, pra todo mundo, o ruim ele repercute mais. Então a gente espera que esteja mais coisas boas ainda, né? Pra repercutir e todo mundo ficar feliz, todo mundo estiver assistindo aqui e falar, poxa, realmente queremos melhor, eu quero que daqui a um tempo, né, você venha aqui de novo e a gente fala, poxa, melhorou muito, e agora a gente está satisfeito, vamos melhorar mais ainda. Então eu acho muito bom isso e importante atitudes como a sua de ter vindo aqui conversar comigo aqui, falar, pô, Rafael vai esculachar lá agora, vai falar algumas coisas, mas não, realmente, gente, vocês vêm aqui, a gente bate um papo e fala sobre a cidade, sobre expectativas, não é isso? E eu vou perguntar aqui para você do nada assim, quais são as suas expectativas assim sobre o crescimento da cidade, sobre algumas coisas que você está correndo atrás. Eu sei que você está trabalhando e buscando algumas coisas. Fala pra gente um pouquinho. Sim, então, montanha de 15 anos para cá, Rafael, cresceu muito, principalmente a área do agro. Né? Antes o que vivia em montanha era 70% de pecuária, 30% de lavoura, mais café. Hoje nós temos mamão, temos café, temos mandioca, temos pimenta do reino e também a pecuária. Montanha tem a crescer e muito, demais. E a gente está nesse trabalho na área social, na área da saúde, todas as áreas para que o município possa estar bem, crescer junto com o povo. Fazer uma estrutura para que amanhã ou depois não tenha que voltar para esculhambar as coisas. Por exemplo, a semana passada, em um único dia, eu fiz 6 agendas em Vitória, com deputados, secretários e outras coisas mais. E tive já respostas que agora, questão de 30, 60 dias,
vão estar chegando algumas emendas, algumas situações para melhorar a vida do povo. Né? A gente sempre pensa nisso. Afinal de contas, antes de você ser vereador, você era morador de montanha. Não mudou nada, eu sou morador de montanha. As 3 ruas atrás da minha rua, os bloquetes esfarelaram. Eu consegui uma emenda parlamentar que vai trazer os paviés, que são aqueles bloquinhos pequenos, e a prefeitura vai dar a mão de obra. Então vai melhorar a vida daquelas pessoas ali. Então constantemente a gente está correndo atrás. Ah, mas tal coisa aqui que você falou que ia dar certo e não deu. Mas a gente está correndo atrás. O papel do vereador é legislar e fiscalizar, mas a gente corre atrás também. Né? Tem hora que você chega e fala, não, eu vou lutar por isso, isso, aquilo. Aí passam 30 dias, a pessoa chega, cadê? Você não falou, cadê o resultado? Gente, eu estou lutando ainda, nem sempre eu vou conseguir, mas estou lutando. Então, pedir ao povo, continue acreditando nesse vereador que nos fala, continue acreditando na Câmara de Vereadores, na gestão executiva, que com certeza a gente vai seguir em frente. Vou fazer uma pergunta aqui para você, não como o vereador, mas como o Alan morador mesmo, né? E eu quero essa resposta, uma resposta assim bem assim, leiga, né, mesmo. Não precisa entrar em propriedade, assim, simplesmente sobre a opinião mesmo. Eu sei que passaram um asfalto na nossa cidade, né? De dentro para fora, nas vias que ligam as rodovias estaduais. E, tipo assim, a gente vê que ficou legal. A gente passa nesses locais, muito bom, muito legal essa questão. A gente sabe sobre fatores ambientais, sobre alguma coisa, sobre temperatura, que tipo, o asfalto esquenta muito. Mas a gente vê também que quando tá bom, tá muito legal. Qual a sua opinião sobre se você, não como vereador, mas você tivesse todo o poder, falar, não, eu vou asfaltar toda essa cidade. Você asfaltaria toda essa cidade ou faria algo diferente? Fala pra gente. Não como vereador, como o Alan, não vereador. Como o Alan falando. Então, Rafael, o mundo vem se globalizando dia após dia. Esse projeto do governo estadual, do governo Renato Casagrande, de passar o asfalto dentro de todos os 78 municípios para ligar as rodovias estaduais. Ótimo. Muita gente falou assim, pra que passar isso? Vai quebrar o esgoto ali, vai ter que quebrar o asfalto. Mas, gente, vamos pensar na capital, quando quebra o esgoto, também não quebra o asfalto e refaz. Temos que pensar grande. E o nosso município está crescendo, assim como o Brasil está crescendo. Eu, particularmente, passaria asfalto em toda a cidade. Vai esquentar mais? Vai. Mas temos que nos adaptar ao futuro. E o futuro, isso a gente não pode ficar lá atrás. É interessante. Gostei da resposta. Assim, já morei em cidade que tinha asfalto. Eu só acho interessante porque também, quando fizeram asfalto aí, gente, asfalto bom, né? Porque assim, quando começou a fazer ali, eu olhei aquele negócio e falei, meu Deus do céu, daqui um tempo, depois eu vi que firmou ali, meu carro tá passando direitinho e tal. E aí só que o pessoal agora tá reclamando de outra coisa, né? Vou pedir uma opinião de morador também, sobre a velocidade do pessoal que tá batendo em cima disso aí. E outra coisa também, outra coisa, eu falei isso, né? Outra coisa que eu observo é o que? Nossas ruas tem uns quebra-molas, né? Meu carro não é aquele carro alto, né? Aquele carro de rico, não. É um carrinho simples. Mas tá difícil passar uns quebra-molas aqui na cidade. Assim, tem alguma solução assim? Pode ter alguma solução, a questão de leis para melhorar essa questão? Agora como vereador, vou perguntar agora. Bom, Rafael, constantemente a gente bate nessa tecla. Eu, por exemplo, no mandato passado, só eu fiz pedido de 32 quebra-molas para a cidade. Acontece que a cidade que tem quebra-mola é uma cidade atrasada, não vai para frente. Mas a culpa é de quem? Infelizmente, é os nossos condutores de motocicleta e de veículo também. A polícia militar não dá conta de tanta moto que está correndo, que está pulando, quebra-mola, que está fazendo isso aqui. Então, pedir encarecidamente, o povo de montanha, você que tem sua moto, tem seu carro, ande devagar, olhe para o próximo. Rapaz, é inacreditável. Aí, por exemplo, vamos fazer quebra-mola. O cara faz um quebra-mola lá, que quebra mola, quebra carro, quebra tudo. Mas por quê? Porque a gente não educou aquele motociclista, aquela pessoa do carro. Outra coisa, o quebra-mola está aqui, ele passa no cantinho, não tem jeito. Igual eu te falei, a polícia militar não dá conta. Infelizmente a gente não consegue. Agora, se cada um chegasse, você sabe de uma coisa, eu vou diminuir minha velocidade, porque as coisas vão acontecer. O asfalto está uma maravilha para andar.
Onde você passava de 20, hoje você quer andar de 40, 60. Aí onde passa um senhorzinho que está fazendo caminhada, atropela. Então, povo de montanha, bora, pelo amor de Deus, bora diminuir as nossas velocidades. Afinal de contas, o trânsito é para todo mundo. Acho interessante, a única coisa assim que... Eu não acho que o quebra-mola seja ruim, mas eu acho que o quebra-mola mal feito, né? Aquele gigante fora de padrão, aquilo... até quem anda devagar dá problema. Eu acho assim, às vezes eu vejo ali no centro, que tem uns quebra-molas ali feitos assim, agora que passou asfalto em cima, a gente vê que não tem mais o mesmo efeito. Mas ele tem ali uma forma que, poxa, o carro não batia e a gente tinha que diminuir, senão pulava do mesmo jeito. Existe alguma coisa que rege isso para melhorar, no caso não a quantidade de quebra-mola, mas o jeito dele, O tamanho, né? o tamanho e a altura, tudo A gente fala quebra-mola, mas na verdade o nome é redutor de velocidades. E um padrão de redutor de velocidade é aquele em frente do mercado, em frente do comercial Boldrini. Que por sinal passou o asfalto, agora ficou mais, não dá ficou muito menor, né? Uhum. Então a gente está pedindo também à gestão para que coloque as faixas, pinte as faixas de novo, de preferência lá em cima, onde está esse redutor de velocidade, que diminua esses outros redutores que tem nos bairros, que estão muito altos, e também pinte, coloque mais placa, coloque atenção. Igual eu te falei, voltando lá atrás, agora necessita muito de que o motociclista e o motorista de carro faça parte deles. Isso, muito interessante. Se na nossa cidade assim, eu acho que melhorasse também, é uma crítica que eu faço assim, a quem compete, né, de fazer, eu acho muito interessante que acertasse esses outros. Não tem problema ter tanto quebra-mola como tem, mas que fica os quebra-mola que não estraga tanto ali o carro, né? O veículo, raspe, né? É muito assim, é ruim, acredito, o pessoal das oficinas deve estar revoltado comigo, né? Vou falando isso aqui agora. Pô, Rafael, deixa os quebra-mola aí, vem uns carros aqui agora pra me arrumar. Mas eu tinha que falar isso. Brincadeiras fora a parte, mas, poxa, muito, muito importante a gente dar opiniões, eu acredito. E eu tenho falado aqui, às vezes por mensagem para as pessoas, que as pessoas não precisam pensar assim, iguais. Elas têm que pensar diferente mesmo para rodar aí essa catraca aí do mundo. Mas eu acho que a gente tem que respeitar algumas coisas. E o questionamento aqui agora do momento, né, é sobre o quê? Sobre essa questão de a sua opinião sobre a gente estar aceitando opiniões, essa democratização da fala, até quando você, né, o que é um discurso de ódio, que eu acredito que ali você, na frente, ali na tribuna, você antes como o presidente da Câmara, e não, você tem todo um cuidado, né, para não ter um discurso de ódio, alguma coisa assim. Fala pra gente um pouco sobre essa questão. Sim, Rafael, enquanto eu estive presidente, houve situações de que você tem que entrar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, a gente está lutando por um bem comum, vamos acalmar os ânimos, vamos mostrar a todos de que o nosso trabalho aqui é para garantir o direito de vir de cada cidadão montanhense. Por exemplo, nós temos 2 sessões por mês. A cada 15 dias a gente se reúne. Então o vereador está hoje conversando aqui o que ele produziu durante 15 dias. Veio cá mostrar o resultado. Amanhã ele já está no campo de novo, mostrando para o povo o resultado que está gerando. Então, o que eu tenho para falar. Muitas vezes a pessoa fica em casa e fala, aquele vereador não fez isso, aquele prefeito não fez aquilo, aquele deputado não fez isso. Procure a Câmara de Vereadores da sua cidade, vai de dia lá, conversa com o vereador, questione por que não está acontecendo isso, por que não está acontecendo aquilo. Porque durante a sessão, o plenário está ali reunido para cada um mostrar seu resultado, falar da lei que vai ser aprovada, a indicação de lei que possa aprovar futuramente. Então não tem como uma pessoa lá levantar a mão e falar, eu queria falar que o cachorro fez isso, não sei o que, de que o Beltrano, meu vizinho. Então não tem como acontecer isso, né? Agora nos outros dias tem, salvo se uma pessoa, por exemplo, Rafael chegou lá, quer falar sobre o agro. Senhor presidente, eu vou fazer um ofício aqui agora, vou falar sobre o agro na próxima sessão. Tenho condições?
É só sobre esse assunto, Rafael? Só sobre esse assunto. Você tem até 10 minutos, que é o que o regimento normatiza para todos, entendeu? Não tem problema nenhum. Agora na hora de você levantar a mão e querer mudar um assunto, não tem como. Entendi. Então tem ali no caso o que se tratar e a hora certa, Sim. agendada a hora. Sim, tem lei pra E se tudo. você quiser marcar alguma coisa lá pra falar e tal, você procura quem? Um assessor, procura o vereador, como é que funciona a recepção? A Câmara é aberta todos os dias de 7 às 13 horas. Chegou na recepção, tipo, eu quero falar com o vereador. Não, ele não está. O assessor dele está aqui. Aí você leva o assunto para o assessor pode marcar uma reunião entre nós três depois, ou só entre nós dois, ou junto com o presidente, ou mais vereadores, ou todos os vereadores. E Rafael vai expor o que está acontecendo e a gente vai procurar a solução para minimizar a situação, se for ruim. Viu, gente? Vou ter 10 minutos lá. Fala aí o que vocês... Brincadeira. Não vou lá não ainda. Não. Mas precisar de alguma coisa, a gente, né? O povo ele tem que ser participativo, não é isso? Com certeza. Porque Quanto mais assim, participativo, melhor. teve um rapaz que veio aqui no podcast, a gente bateu um papo, nós falamos sobre algumas questões do município. Ele citou, né, que ele tem que expor, ele sente ali como tá ali o representante do povo, são os vereadores, mas ele sente necessidade de estar lá e cobrar, falar algumas coisas e tipo assim, tá aberto, não é isso? Tá aberto para todos. E ele até falou que em algumas sessões, né, ele entende também que ali tinha um horário, de pedir para falar sobre aquilo e tal, sobre o áudio, mas era importante ouvir. E então, gente, quem vai na sessão, a ideia é o quê? Ouvir e pode falar. Mas é uma pergunta que surgiu aqui do nada, aqui, um outro questionamento. Não pode falar. Realmente não pode falar. Mas pode levantar alguma placa, pode ir em silêncio, pode fazer alguma coisa desse tipo? Como funciona? Não vejo problema, Rafael. Mas o que acontece? O regimento interno, você sabe que o mundo todo rege em cima de leis. Ele fala que a sessão ordinária é de, no máximo, 1h30. Muitas vezes tem muitos assuntos, muitas leis para votar, muitas indicações. O vereador falou um pouco a mais. Todo mundo tem um horário certinho. Por exemplo, hoje só vai falar 5 vereadores, então de repente ele tem um determinado tempo. Aí quando dá 1h30 que não acabou a sessão ainda, o presidente usa de uma lei para ele pedir mais 5, 10, 15, 20 minutos. Se ele não fizer isso, ele já fica fora da lei. Sessão extraordinária, no mínimo 30 minutos. Então, quer dizer, a pessoa chega lá com a placa, em silêncio. Ah, Rafael é bonito. Tá, beleza demais. Agora não pode gritar, não pode chamar isso aqui, porque o parlamento está reunido. Quando o parlamento está reunido, tem que ficar em silêncio para ouvir os vereadores. Entendi. Bacana. Tem toda uma regra e está tudo na Constituição. É no isso? regimento interno da Casa de Leis. Outra coisa que eu quero perguntar é o seguinte, ali tem o momento certo e tudo, aí vamos supor, acabou agora a sessão, acabou o momento. E o vereador, ele é obrigado continuar falando com o povo, tem algum horário ali depois, 20 minutos após a sessão para... É questão de lei mesmo. Ou simplesmente ele fica mesmo porque ele quer falar com o público mesmo, o público procura, ele fala, conversa sobre algum assunto. Como funciona isso? Acabou a sessão, o vereador quiser ir embora, pode ir embora, não tem problema nenhum. O que quiser ficar conversando, pode ficar conversando 1 hora, 2, 10 horas, não tem problema. Depende da simpatia. Mas ele não está fazendo hora extra? Não. O vereador não recebe hora extra. Muitas vezes começa a conversar dentro do plenário, mas o funcionário que está ali e está cumprindo um horário que é hora extra, quanto mais você fica lá dentro, ele está recebendo. Então é preferível que a gente vá lá para fora e fique conversando, entendeu? Para fechar o parlamento, tudo certinho. Mas o vereador pode ficar a hora que quiser, conversando com o povo, do jeito que ele quiser. Muito bom isso, muito bom. A gente quer realmente, em nossa cidade, e eu acredito que pessoas de outras cidades que assistem também, ter essa interação com o vereador. Porque assim, são pessoas como todas as outras pessoas. E tem um cargo, no caso ali, para representar a gente. Eu acho muito importante também a gente saber, né, como abordar para levar causas.
Porque assim, o que que eu observo? Eu observo sempre que a gente não pode chegar a uma causa, a causa é em prol de mim mesmo e pedir algo. Mas foi em comum de várias pessoas, pode correr atrás, né? Isso como funciona assim? Agora vou abranger aqui. Eu tenho uma causa que só representa para mim. Eu tenho uma causa que representa para duas pessoas. Eu tenho uma causa que representa para três pessoas. Entendeu? Então, até quantas pessoas é uma causa que pode se fazer uma lei para aquela causa? Como funciona? Então, a princípio, seguindo as leis do município, a casa, a Câmara de Vereadores, ela não pode fazer projeto nenhum que gaste um centavo do Executivo. Vai gerar ônus? Não sei, você tem que fazer uma indicação de projeto. Se o prefeito, o Executivo, achar que deve fazer aquela lei, ele faz a lei e volta para cá. Mas as nossas leis que são promulgadas dentro da Câmara mesmo, não pode gerar ônus. Mas aí, por exemplo, você está tranquilo, pintou uma causa lá, está acontecendo isso, isso e é só para uma pessoa só? Tem como você ajudar? Tem como você fazer? Tem. Não tem? É simples, chega lá e explica a situação. Só que o morador, muitas vezes, igual você falou, ele pensa só no umbigo dele. Quando você não consegue, ele xinga sua última geração. Tem que saber que o vereador corre sangue na veia, que tem família, que é humano igual todo mundo, né? Não, mas tem uns que, não sei, talvez para prejudicar, para fazer aquelas reações que não devem em local nenhum, faça isso. Mas de outra forma, tem pessoas que nos visitam, que vai na sessão, é uma maravilha, entende tudo direitinho, questiona depois, dá ideias. Rafael, o que é de ideia que o povo chega, por que você não tenta fazer esse projeto assim? Por que você não faz aquele pedido de urgência e tal? Vai dar certo nisso aqui. Ótimo, é maravilha. E eu tenho trabalhado já nesse segundo mandato, está dessa forma. Então, muita gente, mas muita gente mesmo, manda ideias pra gente e a gente... Hoje mesmo uma amiga falou assim, por que você não faz isso, 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 isso? E eu não tinha pensado. Aí terça-feira eu já vou reunir com ela e vou fazer essa ideia e levar para a sessão. Muito bacana. É importante ter essa interação do povo com o representante do povo. Porque às vezes os vereadores estão lá no momento ali e ninguém procura eles, ninguém faz nada e tal. A gente fica difícil de reclamar, né? A gente reclama, tem direito. A coisa que eu falo aqui sempre é o seguinte, o cara não vai lá na sessão, né? O cara não vai lá na sessão. Ele tem o direito de cobrar alguma coisa? Eu falo, tem direito. Sempre eu falo, eu já vi algumas falas de algumas pessoas, falam, pô, o cara não vem aqui e tal, ele não tem direito. Eu falo, tem sim. O cara votou nulo. Ele tem o direito? Tem o direito. Sim. O cara comprar o voto do cara, ele tem o direito? Tem o direito, porque ele continua pagando imposto. Então são coisas que eu falo aqui de vez em quando, né, no Question Cat, eu acredito porque assim, o direito ele é exercido no momento. Então, por exemplo, o cara cometeu um vacilo lá, sei lá, o cara comprou o voto dele, foi errado, ele foi corrupto tanto quanto quem comprou, mas ele chega ali, ele continua pagando os impostos dele, e ele chega lá na Câmara de procurar um vereador e fala, a gente quer isso em comum do povo, a gente quer um projeto assim e tal. Ele reúne com mais gente, pode reunir com mais gente, né, isso para dar um peso, dar uma expressão. Então, gente, você tem uma causa, né, nunca é tarde para correr atrás dessa causa, seja na cultura, seja na educação, seja na saúde, entendeu? Na saúde a gente observa que tem muita coisa federal na saúde. Tem muitos recursos, eu acredito, que são federais, saúde, educação, cultura. Só que se a gente ficar quietinho, né, chega alguma coisa, exerce alguma coisa, legisla alguma coisa, se todo mundo ficar quieto, é o questionamento de hoje para você de casa. E para você também. Não, com certeza você ficando quieto, você não consegue muita coisa. Salvo alguns convênios federais e estaduais que vêm direto para o Executivo. E não para a Câmara de Vereadores, digamos assim. Tem também um lado, por exemplo, eu estive em Vitória, eu te falei, onde me reuni com várias pessoas, onde vai estar chegando algumas situações, questão de 30, 60 dias, porém não vem para a mão de Alan, vereador. É feito toda a documentação para a Prefeitura. E lá você faz um ofício também para o prefeito, pedindo que ele destine aquela verba ou aquela situação para determinado local. Então tem que ter a participação de qualquer jeito do Executivo.
né? Aí você, claro, você vai falar, ó, foi conseguiu, coisa parecida, porque senão o eleitor vai falar assim, poxa, o cara nunca conseguiu nada. Então, hoje em dia existem as redes sociais justamente para a gente estar mostrando nosso trabalho. Tem gente que fala assim, poxa, Alan, tira esse copo do lugar aí e coloca do outro lugar. Mas não é assim, precisa todo um trâmite, uma demora, mas costuma acontecer. Eu, por exemplo, as minhas coisas, 60%, 70% tem acontecido. Ah, por que não 100%? Porque fosse 100 estava bom demais, não é muito difícil. Eu vou levantar uma questãozinha aqui sobre secretaria e Câmara Municipal. Porque muita gente chega e fala, poxa, a secretaria não fez tal coisa, um exemplo. Aí às vezes volta para a Câmara Municipal e fica aquele, né? Eu observo que a secretaria ela representa realmente o executivo, não é isso? Isso. Essa questão mesmo que eu queria deixar bem claro pro pessoal, né? Porque eles falam, o vereador mandou a secretaria tal fazer tal coisa. Como funciona assim isso, basicamente? Rafael, isso é mais de companheirismo, de interior. As secretarias estão a mando do prefeito, do executivo. Mas existe a secretária X ali que não está cumprindo com tal coisa, que está prejudicando tantos moradores de tal forma, então a gente procura a secretaria, vamos tentar fazer dessa forma, vamos tentar ajeitar aqui, porque existe 10, 15 famílias ali que estão necessitando e você não está fazendo. Talvez você não está sabendo como fazer. E eu estou vindo aqui justamente para te dar a dica, faz desse jeito aqui que não vai te prejudicar em nada, não é imoral, é dentro da lei e vai resolver as famílias. Então a gente precisa disso. Agora chegar lá que você é um péssimo secretário, que isso aqui também não vai para frente. Entendeu? O negócio é mais na conversa e na harmonia. É isso. Agora aqui eu vou pedir aquele momento, né, que eu falo pro convidado olhar para a câmera, mandar um alô para aquele querer e fica bem à vontade que eu vou passar aqui, fica à vontade, você pode mandar para a família, é livre, viu? Nosso podcast aqui é muito, como é que se fala, aberto para entre nós e você de casa. Já pode falar? Pode ficar à vontade. Bom, em primeiro lugar eu queria te agradecer, Rafael, pela oportunidade, segunda vez. Sabemos que estamos no caminho certo, no caminho do trabalho, da dignidade. Queria agradecer a minha esposa e meus filhos que estão em casa, a minha família, a todas as pessoas que acreditam no meu trabalho e pessoas que ainda não perceberam o tipo de trabalho que o vereador Alan faz, que nos acompanhe pelas redes sociais, nos visite na Câmara, vá lá, preste atenção nas nossas palavras, dê ideias para o município melhorar. Em vez de muitos aí não nos conhecem e fica com aquela conversinha de ponta de rua, isso não nos leva a nada. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos e vamos juntos caminhar, que o município vai crescer e nós estaremos juntos. É isso aí, eu quero estar sempre apoiando o município. Quando for a hora de puxar a orelha, com certeza eu vou lá, viu? Não vou aqui no ar não, viu, gente? Eu vou lá puxar a orelha pessoalmente, se precisar, espero não precisar. Eu acho muito importante essa organização. Sempre fui muito bem tratado lá por todos. Eu particularmente posso falar isso. E estou aqui, né, a serviço de vocês para a voz, questão da voz. Vem aqui, a gente tem algum assunto aí, gente, que está precisando falar. Eu quero ir lá no QuestioneCast, falar para o pessoal. Entendeu? Estamos aqui de portas abertas para você e para todos lá. E, pessoal, agradeço aqui a presença do Alan. Muito obrigado. E esse foi mais um QuestioneCast. E até uma próxima. Tchau. Tchau.